Todas as segundas-feiras, o advogado tributarista Fernando Quercia está com a gente para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Agora são 3h14, já com esses caminhões parando aí em alguns cantos. A gente está vendo pneu queimado, doutor Fernando Quercia. É esse o caminho, antes da gente entrar no assunto do direito tributário? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Não me parece que seja o caminho, né? O caminho é sempre respeitar as urnas, respeitar o resultado das eleições e torcer para que o Brasil vá para frente. Agindo dessa maneira, nós não estamos contribuindo em nada para que o nosso Brasil vá para frente, né? Eu acho que agora a gente tem que virar a página e fazer o melhor possível para o nosso Brasil. É isso que eu espero. Todos nós. Bom, agora sim vamos falar sobre o direito tributário. A gigante Apple é condenada a pagar 100 milhões de reais por venda casada e ainda fornecer adaptador de energia. Também, né? Chegou ao cúmulo do absurdo, doutor Fernando Quercia, de se vender um celular sem carregador. É brincadeira, né? É isso aí, Guarizo. A Apple ela foi condenada a pagar 100 milhões de indenização e ainda fornecer os adaptadores de energia. Por quê? Porque pela legislação brasileira, a legislação brasileira ela proíbe a venda casada. O que é a venda casada, né? No Código de Defesa do Consumidor. É você vender um produto condicionando o funcionamento dele à compra de um outro produto. Ou seja, você está vendendo um produto que você só vai poder utilizar se você comprar um outro produto juntamente com ele. E foi isso que a Apple fez. A Apple, quando ela lançou os novos modelos de celular, ela lançou uma bandeira que ela colocou como sendo uma bandeira de proteção ao meio ambiente e dizendo o seguinte: eu não vou colocar mais os adaptadores junto com o celular, e assim eu vou diminuir o volume das caixas e com isso eu vou ajudar o meio ambiente. Na verdade, isso acabou saindo um tiro pela culatra. Por quê? Porque aqui no Brasil, ela pode fazer isso em alguns lugares no mundo, mas aqui no Brasil, nós somos amparados pelo Código de Proteção ao Consumidor. E o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe exatamente essa venda casada. Então, essa ação ela rolou pela 18ª Vara Civil de São Paulo e, no final, a Apple foi condenada, né? Então ela vai ter que, além de dar o adaptador para aqueles que compraram o aparelho, ela também foi condenada a pagar uma indenização no valor de 100 milhões, né? Porque, segundo o magistrado, a Apple demonstrou uma má-fé ao invocar a defesa do meio ambiente para fazer tal medida, o que seria quase que uma propaganda enganosa, né? E a prática, o magistrado também conclui que ela seria abusiva. Por quê? Porque ela estimula o consumidor a concordar com a lesão de que está prestes a sofrer. Ou seja, você está dizendo para o consumidor assim: olha, faça isso porque isso é bom para o meio ambiente. Mas, na verdade, você está estimulando o consumidor a sofrer uma lesão, ou seja, ser prejudicado, ter que comprar um celular e depois ter que comprar o carregador para poder fazer o celular funcionar. Eu não peguei essa época, doutor Fernando, mas dizia-se que, não sei se nos anos 80 ou nos 70, comprava-se uma marca de cerveja, tinha que levar o Guaraná da mesma marca junto. 40 anos depois, voltou isso aí? Pois é, tentaram, né? E ainda utilizando a bandeira do meio ambiente, que é uma coisa mais complicada ainda, né? Utilizando um artifício, vamos dizer assim, que, na verdade, remete às pessoas, os mais jovens principalmente, aqueles que gostam dos aparelhos, né, dos iPhones, dos aparelhos da Apple, a imaginar que poderiam estar ajudando de alguma forma o meio ambiente, né? Quando, na verdade, eles estavam sendo lesados, porque eles tinham que comprar o aparelho e depois tinham que comprar o carregador, porque senão eles não iam conseguir utilizar o seu aparelho. Ajuda o meio ambiente, mas não ajuda o telefone a funcionar, né? Não faz o menor sentido isso. Exatamente. Não, e o argumento, né, Guarizo, que na verdade é diminuir a caixa que é feita de papelão lá, e ia cortar menos árvores, enfim. Nós sabemos que esse é um argumento um tanto quanto precário, né? Só que no Brasil não colou. Infelizmente no Brasil não colou. Infelizmente para nós, né?
mas infelizmente para a Apple aqui isso não colou, não. E o adaptador depois não podia vir na caixa também, né? Para continuar preservando o meio ambiente. Bom, exatamente. Agora, brincadeira à parte, agora tem uma outra situação que essa já pegou muita gente, né? Empresa aérea deve indenizar consumidores por cancelamento de voo devido a mau tempo. Porque o que a gente sabe hoje, doutor Fernando, é que às vezes a companhia aérea coloca o passageiro num hotel, né, programa para um outro dia, ou então posterga o voo para quando ele puder voar, quando tiver uma condição melhor de temperatura. Por que aconteceu essa indenização? Ou pode acontecer? Isso é um assunto muito recorrente, né, Guariz? É interessante a gente falar sobre isso aqui na rádio, para os nossos ouvintes e para os telespectadores, porque a questão da indenização das companhias aéreas acaba sendo um assunto muito recorrente. Eu, no meu escritório, eu acabo tendo isso aí, várias e várias ações de clientes, todos os anos. Eu, inclusive, pessoalmente, já processei algumas vezes as companhias aéreas, porque, na verdade, é o seguinte, o grande problema que o consumidor também, aí no caso, enfrenta junto às companhias aéreas, geralmente, é a falta de informação, né? É o atendimento que é prestado de maneira muito defeituosa pelas companhias aéreas, né? E você, na verdade, você acaba sendo submetido, muitas vezes, né, a uma verdadeira via crucis, né? Por quê? Porque você sai de casa com tudo agendado, muitas vezes você tem uma viagem, você tem uma reunião agendada já naquele dia ou no próximo dia, e simplesmente quando você chega no aeroporto é que você é informado de que o voo foi cancelado. Às vezes por mau tempo, às vezes por um problema no avião, às vezes por questão, muito agora, a gente tem visto muito isso ultimamente, a questão de tripulação por conta do Covid, né? E o importante é que o consumidor fique atento, porque você pode sim pegar o avião, por exemplo, se o avião atrasou, se o voo foi transferido para outro dia, você pode sim pegar esse voo no outro dia normalmente, e depois você vai juntar toda essa documentação, vai procurar um advogado e vai buscar a indenização junto das companhias aéreas. E eles são muito rápidos, viu, Guariz? Porque como essas indenizações elas não têm um valor muito alto, elas giram em torno de 5 a 10 mil reais, e elas correm, as ações elas acabam correndo pelos juizados especiais. Então, as companhias aéreas elas já montaram um verdadeiro esquadrão de defesa. Tivemos um problema aí com a conexão do advogado Fernando Quércia. Dentro de instantes ele volta para trazer para a gente, né, o complemento do seu direito desta segunda-feira. Vamos ver, acompanhando aqui, o doutor Fernando ainda não voltou. Oi. Opa, agora sim. Voltou. E hoje até a internet, o Brasil inteiro está conturbado, até a internet está conturbada hoje. É verdade. Depois desse domingo aí, dessa eleição apertada. Mas, enfim, como eu estava dizendo, o que acontece hoje? As companhias aéreas elas já montaram um verdadeiro esquadrão de defesa e hoje elas são muito rápidas no sentido de já fazer, inclusive, acordos, né? Então, você tem aí, é importante salientar, quando acontece alguma coisa, você tem a possibilidade de pedir uma indenização por danos morais, pelo atraso, por todo esse sofrimento, por esse serviço que foi prestado de forma defeituosa, pela falta de atendimento, você pode pedir uma indenização por danos morais e você também pode pedir uma indenização por danos materiais, né? Por quê? Porque se você é obrigado, por exemplo, a se deslocar, a pagar um táxi ou a ficar em um hotel de um dia para o outro, todas essas despesas que você teve por conta dos atrasos nos voos, você tem que guardar esses comprovantes e depois você procura um advogado, entra com a ação e com certeza você será indenizado por isso pelas companhias aéreas. Sim, então acaba não... Mesmo que eles estejam prontos para se defender, não vai dar certo, né? É garantir que o consumidor possa ganhar. Exatamente. Você veja, esse caso até que a gente estava conversando aqui, é um caso interessante porque a empresa, a companhia aérea, na defesa dela, ela alegou que o cancelamento se deu em virtude de motivos de força maior, pelas más condições climáticas, né? E o juiz entendeu que não basta simplesmente essa questão das condições climáticas, mas a empresa tem que prestar um bom atendimento, ela tem que
dar as informações necessárias para o cliente em tempo real. Porque você imagina, às vezes você tem um voo para sair de São Paulo, você sai daqui de Campinas, você pega o carro, quando você chega no aeroporto de São Paulo, é que você é informado que o voo foi cancelado. Então, hoje, com a internet, com a facilidade que a gente tem de comunicação, é muito fácil para eles entrarem em contato e avisar, mas muitas vezes isso não ocorre. Então, o juiz, nesses casos, mesmo que o atraso tenha sido ocasionado por um motivo de força maior, como, por exemplo, o mau tempo, a companhia aérea tem que indenizar, por quê? Porque ela não avisou e ela não prestou um serviço adequado para o consumidor por conta desse cancelamento. Sim. É um assunto bastante polêmico, mas que com o advogado tributarista a gente sabe que tem a solução para o cliente. Dr. Fernando Quercia, muito obrigado pela participação. Segunda-feira que vem tem mais um quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN. Boa semana, doutor. Obrigado, Guarizo. Espero que segunda-feira tudo esteja bem mais calmo. Um abraço. Para todos nós, um abraço.